Então, isso me incomodou pelo fato de eu estar em um lugar que, se de repente tivesse uma batida, ou a polícia chegasse para controlar, eu poderia ser considerado um usuário, entre aspas, que teria como provar, principalmente através de exames de sangue, e etc, etc. Ou poderia ser considerado um traficante também. E isso envolvia muitos brasileiros. Como também tem muitos brasileiros que aqui vêm, e que realmente eles vivem de tráfico, porque aqui na Alemanha, o tráfico, dependendo da quantidade, não vai levar você diretamente para a cadeia. Você vai pagar um estrafe, né, uma multa, e vai responder em liberdade, e aquilo ali vai constar no seu currículo aqui na Alemanha, na sua ficha, que você já teve uma passagem pela polícia devido a isso. E isso fecha alguns caminhos e portas, principalmente de trabalho, né, de inclusão social também. Dependendo da quantidade, realmente é cadeia e uma grande multa. Então isso me deixou muito triste. E certas pessoas que ficou sabendo do episódio chegou até a concluir, a comentar e a falar que eu virei o faxineiro do tráfico. Mas foi inocentemente, sem saber. Mas voltando ao assunto que eu não acabei de concluir, isso me fez como se fosse um relato, um testemunho, que quando a gente tem dignidade, honra e valor, a gente pode estar com os porcos no chiqueiro, mas a gente não se suja e não costuma comer farelo e nem lavagem. Então, aprendi, dominei, fui trabalhar. Trabalhei 3 vezes em 3 grandes canais de televisão. Fui trabalhar numa agência de propaganda, fiquei 1 ano, porque aqui é por contrato, né? Não é carteira assinada como no Brasil. Antes era 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí dava um befristet, que é o contrato definitivo. Hoje é 6 meses, 1 ano, aí dá esse contrato. Aí aconteceu, fui para essa agência de propaganda, que eu não vou citar o nome, porque aqui tudo para citar o nome você tem que ter permissão, e eu não quero problema, até devido ao tema, de repente o dono dessa agência de propaganda possa achar ruim, como os 3 canais de televisão. O meu último contrato fazem 6 meses que acabou nesse último canal de televisão. Hoje em dia eu me encontro trabalhando numa quita, né? No kindergarten, quer dizer, numa creche de criança, o qual eu me sinto muito bem, só com alemão. Isso ainda me ajuda mais eu conseguir dominar a língua, falar melhor, conseguir me comunicar melhor. É como se eu desse continuidade à escola, tá entendendo? Então, isso me deixou muito triste. No vídeo anterior, eu coloquei que eu fui faxineiro de traficante, então pode dar a perceber ou a entender que eu fui envolvido num outro aspecto, sentido. Não, eu tenho meu passaporte, eu tenho ficha limpa, tenho atestado de antecedente, inclusive para ir para a creche, você tem que fazer um curso, tem que ter 2 atestados de antecedente, principalmente se você nunca teve problema de pedofilia, etc, etc, roubo, ou estupro, o liciamento de criança, etc. E graças a Deus foi concluído que tudo é limpo, estou nessa creche, estou muito feliz. Mas no passado eu tive que pastar muito, tive que trabalhar muito de madrugada, trabalhei muito na neve, nas escadas e etc. Mesmo depois que saí dessas casas, fui trabalhar oficial com contrato, limpava escada na época da neve, assim que meus dedos doía. Um dos dedos do meu pé chegou a desmentir, e eu só consegui sair do lugar, e eu só consegui saber, porque fui no médico ortopedista, viu, de tanto frio eu não sentia dores. E outra, esse pessoal que eu trabalhava, eu não trabalhava no negro. O contrato que eu tinha de faxineiro nas empresas dava o direito de eu fazer 1 ou 2 horas sem precisar de outro contrato. Então, eu ia diretamente, trabalhava com eles, e 2 entre eles eu era registrado, pagava história anualmente, mensalmente era 1 euro, mas eu pagava. Então, nunca fiquei no negro no sentido de trabalhar ou fazer coisas erradas aqui. Mas que realmente, se eu não fosse inteligente, se eu não tivesse uma meta, se eu não fosse temente a Deus e se eu não fosse iniciado de axé e de orixá, eu acredito que eu teria me envolvido e teria tido grandes problemas com a polícia. Então, tudo junto e misturado, eu volto a dizer, a última palavra vem do céu e Santo de Candomblé faz milagre. Então, foi o serviço que me incomodou. Foi esse serviço que eu tive que fazer, e quando eu fui descobrir, todos os meus patrões eram envolvidos em festas que eles montavam em sauna ou em ambientes privados, ou mesmo quando se encontravam, etc, etc. Não na minha presença, mas aos poucos você vai ouvindo, vai entendendo a língua, e eu passei a descobrir do que se tratava. Inclusive, um deles, quando eu tentei sair da casa deles, ele tentou, alemão, tentou me ameaçar, dizendo que iria arrumar um problema com a polícia para mim ser deportada.